queridos alunos da CEUNSP de Processo Civil 5, estamos aqui mais um dia desenvolvendo as nossas aulas aqui de Processo Civil e a aula de hoje é do dia 6/4 de 2020. Então, eu estou gravando no próprio dia 6/4 e já vou disponibilizar para vocês, como a gente já tinha combinado, no próprio dia, né? Então vocês vão poder assistir as nossas aulas aqui no mesmo dia em que nós teríamos a nossa aula presencial, tá bom? De novo aqui meu e-mail, para quaisquer dúvidas vocês mandarem para mim, não deixem de mandar, eu estou recebendo vários e-mails de colegas e com perguntas muito interessantes a respeito das matérias que a gente tem desenvolvido, tá? Vamos lá então, próxima tela aqui. Bom, lembrem-se que nós estamos falando então de procedimentos especiais de jurisdição agora contenciosa, né? Estamos ainda na parte litigiosa dos procedimentos especiais. Na semana passada nós falamos sobre as ações possessórias, né? E a gente continua falando, não continua falando, mas a gente, mais ou menos o tema é o mesmo, porque lá nós falamos de posse, geralmente posse de bens imóveis, né? Então as ações possessórias tinham uma maior concentração em bens imóveis, e hoje a gente vai falar sobre ação de divisão e da demarcação de terras particulares. É uma ação bastante complexa, uma ação muito técnica, aliás, duas ações, né? Porque é uma ação de divisão de terras particulares e outra ação de demarcação, né? Mas elas são muito próximas, até porque as duas ações podem constar de um mesmo procedimento. Por isso que elas são, inclusive tratadas no mesmo capítulo dentro do título de procedimentos especiais, tá? Então, é um procedimento muito complexo, que tem a prova pericial, ela é fundamental, né, para esse tipo de procedimento. Ela tem características muito específicas, muito próprias, por isso que ela é tratada no procedimento especial e não no procedimento comum, né? E que mais? Bom, agora e outra coisa. Ela é muito complexa, ela é muito extensa na prática, e vocês vão ver que ela é bastante extensa aqui também, né? Porque ela é tão minuciosa, tão cheia de detalhes, que a gente precisa perder um pouquinho mais de tempo para falar nela. E é uma ação muito comum, tá? É uma ação de bastante incidência para quem atua no ramo de direito imobiliário e de direito civil de modo geral, tá? Vamos ver quais são os conceitos, então, dessas ações? Bom, então vamos lá. Como eu disse, ação de divisão e de demarcação de terras particulares não é uma ação só, né? Ela pode ser um procedimento só, um procedimento e um processo só, mas na realidade são duas ações autônomas que podem atuar conjuntamente ou não. Então vamos lá. Eu tenho a ação de divisão de terras particulares. O que é essa ação de divisão de terras particulares? É uma ação real, imobiliária. É uma ação real por quê? Porque tem como objeto bens, né? Coisas, bens. E é imobiliária porque ela atua sobre terras particulares, portanto, são sobre bens imóveis, né? Então, é uma ação real imobiliária que visa extinguir o condomínio estabelecido sobre determinado bem imóvel particular, rural ou urbano, porque cabe tanto num caso quanto no outro, né? Obrigando os demais consortes, entendam a palavra consortes como condôminos, né? Na realidade, o legislador só não quis repetir de novo a palavra condômino, então consorte não é só apenas aquela pessoa que se casa, é aquela pessoa também que é condômina, né? Então, obrigando os demais consortes a extremar os seus quinhões. Extremar os seus quinhões, na realidade, significa estabelecer de forma objetiva, visual, os quinhões hereditários previstos e definidos em inventário, né? O procedimento divisório tem como objeto apenas as terras de domínio privado, obviamente, terras particulares têm legislação própria, né, vinculadas ao direito público, o direito administrativo.
E o imóvel comum perfeitamente discriminado antes da operação divisória. Aqui uma coisa importante, por quê? Porque o que se fala é que o imóvel, o que é o imóvel comum perfeitamente discriminado? É necessário que não se tenha dúvida de qual que é a delimitação e a discriminação desse imóvel, né? Por quê? Porque é necessário que haja o estabelecimento perfeito, né? Indiscutível não mais discutível, inclusive processualmente, de qual que é a conformatação desse imóvel para que ele possa ser dividido pelos quinhões estabelecidos. Depois a gente vai ver que quando a necessidade de divisão em quinhões dos condôminos, além da ação de demarcação, que a gente vai ver daqui a pouco, sempre a ação de demarcação deve ser feita primeiro. E deve ser feita primeiro por quê? Para delimitar especificamente aquele imóvel para que ele possa ser dividido internamente sem o risco de se haver discussões de terceiros em relação aos limites da demarcação e tal. A gente vai ver isso, tá? Então, a ação de divisão das terras particulares tem esse objetivo. Tem o objetivo de dividir os quinhões de um bem imóvel, né, que ele é condominial. A ideia basicamente é essa. E eu tenho uma outra ação que a gente vai estudar, que a gente vai estudar aqui, que é a ação de demarcação das terras particulares, né, que é o procedimento judicial no qual o proprietário do bem imóvel particular ele obriga o seu confinante, ou seja, o seu vizinho, né? A gente até já... Ah, não, a gente não. Eu ia falar que a gente já falou de direitos de vizinhança, mas foi com a outra turma que eu falei. Então, obriga o seu confinante, que é o seu vizinho, a extremar os respectivos prédios. Tendo ideia de prédio, os imóveis, né? As terras, vamos dizer assim. Fixando-se novos limites entre eles e aviventando-se os já apagados. Então, a ideia da demarcação de terras particulares ela já é diferente, porque na ação de divisão de terras particulares, eu quero, o que se pretende a ação é a divisão em quinhões internamente, né? Então, eu tenho uma grande gleba, então eu vou fazer as divisões internas naquele imóvel. A ação de demarcação de terras particulares é demarcar os seus limites, né? Claro que quando a gente fala em imóveis urbanos, a gente tem os muros, as grades, os portões, então é muito mais fácil a gente estabelecer os limites desses imóveis, em que pese às vezes podem estar errados também, mas visualmente é mais fácil. Quando se fala em terras particulares, principalmente prédios rurais, né, prédios rústicos, etc., muitas vezes você tem lá um imóvel que está tomado de mato, né, com as estacas de madeira, que eram as estacas originais das demarcações, corroídas por cupim, podres, desaparecidas, etc. Então você tem só a divisão ideal da coisa. Mas na hora que você chega lá e vê o imóvel, não tem a menor chance de você estabelecer quais são os limites. Por quê? Porque imagine uma fazenda, o tamanho de uma fazenda e chega uma fazenda cuja uma grande parte dela é de mato, de árvores, de mato, etc. Não tem mais cerca, arame farpado, não tem mais aquelas estacas de madeira, não tem mais nada para dividir. Mas a divisão existe de forma ideal, né, documentalmente, mas ainda não foi fisicamente estabelecida. Ou se já foi fisicamente estabelecida, desapareceu com o tempo. Então, a ação de demarcação tem justamente esse objetivo, né? De fixar novos limites, se os limites antigos eles estavam incorretos, ou então aviventar os limites que, embora corretos, estivessem apagados e desaparecidos. Então, o objetivo dessas duas ações são diferentes. No entanto, por que elas são tratadas no mesmo capítulo, junto? Elas são tratadas em conjunto? Porque tanto o procedimento de divisão quanto o procedimento técnico de demarcação, quando eu falo procedimento técnico, principalmente voltado à perícia, né, para a divisão geodésica que se fala desses imóveis, elas são muito parecidas. A única diferença é que quando eu faço uma perícia de divisão geodésica na ação de divisão, essa perícia geodésica ela é feita internamente no imóvel. Quando se fala em demarcação, ela é feita interna e externamente, justamente buscando a delimitação do seu perímetro, tá? Então, é por conta disso que elas são tratadas de forma dentro do mesmo capítulo
e de uma forma muito parecida. Tá bom? Vamos lá na próxima tela. Bom, essas ações, elas são tão parecidas e elas são tratadas em conjunto que existem várias disposições que elas servem para as duas ações, tanto para as ações de divisão quanto para as ações de demarcação. E aí, essas normas que servem para as duas ações, elas são tratadas num capítulo chamado, num capítulozinho chamado disposições gerais, tá? Nas disposições gerais. Então vamos ver o que as disposições gerais reservam para as duas ações. Primeiro, é lícita a acumulação dessas ações caso em que deverá processar-se primeiramente a demarcação total ou parcial da coisa comum, citando-se os confinantes e os condôminos. Esse primeiro pontinho aí é o que a gente falou lá atrás, é o que eu falei lá atrás, que é o seguinte: às vezes a divisão é só interna, então eu só vou usar a ação de divisão. Por quê? Porque todos os condôminos sabem qual é a sua participação, considerando seus quinhões, né? Quinhões hereditários, testamentários, etc. Eles sabem qual que é o percentual ou a fração ideal que eles têm naquele imóvel, só que o imóvel não está dividido ainda fisicamente. Então, é para isso que serve a ação de divisão, né? Fazer uma divisão física daquela divisão correspondente àquela divisão ideal e documental que já foi estabelecida na ação de inventário, enfim, né? Isso é uma coisa. No entanto, muitas vezes é necessário que, antes de fazer essa divisão, seja necessário fazer a delimitação dos contornos do imóvel, né? Então, aí, quando é necessário também fazer a delimitação dos contornos do imóvel, um sítio, uma fazenda, isso é muito mais comum em fazendas, né? Grandes fazendas rurais, etc. Fazenda rural já é um pleonasmo, né? Mas tudo bem. Então, nas fazendas, e aí, necessariamente, o que vai se fazer? Bom, então, já que eu tenho que fazer a divisão interna da fazenda e a demarcação, vamos primeiro partir para a demarcação para delimitar exatamente qual que é o perímetro desse imóvel. Vai demorar, vai ser complexo, vai ter que ter perícia técnica para se fazer a divisão geodésica, tudo. Vai ter que se fazer a citação de todos os confinantes, inclusive a gente vai ver, né? Inclusive por edital, porque pode ser que alguns não sejam conhecidos, vai demorar. Mas primeiro tem que ser feita essa divisão, essa demarcação quanto aos limites da propriedade, para só depois fazer-se a divisão interna. Pelos motivos óbvios, né? Porque se você faz uma divisão primeiro interna e depois se descobre que toda a demarcação está incorreta, você perdeu todo o primeiro trabalho, né? Todo o primeiro trabalho foi jogado no lixo. Porque aí você tem que fazer a demarcação para fazer a redivisão interna por conta desses novos limites que foram verificados, né, na ação de demarcação. Então, a primeira coisa que o legislador já fala é o seguinte: não percam seu tempo. A gente tem que atender aos princípios da celeridade processual, da economia dos atos processuais, o princípio da demora razoável do processo. A gente tem que sempre prever isso, a gente tem que sempre primar por isso. Portanto, primeiro demarca o terreno, depois divide o terreno, tá? Vamos lá. A demarcação e a divisão poderão ser realizadas por escritura pública. Aliás, aqui uma novidade que não existia no CPC de 73, anterior ao CPC de 2015. Isso vem à tona, à baila, a partir de 2015, com o nosso novo CPC, né? Então, a demarcação e a divisão poderão ser realizadas por escritura pública, desde que maiores as partes todas interessadas, capazes e concordes todos os interessados. Então, assim, veja que nem sempre isso é tão simples. Do ponto de vista interno, né, quanto à ação de divisão, é mais comum. É mais comum essa divisão por escritura pública. O problema é nas demarcações, porque na grande maioria das vezes, sempre algum dos confinantes acha que está sendo preterido em relação a se adiantar ou se retroceder alguns dos limites da propriedade. E aí, eu posso ter 25 confinantes. Se um não estiver satisfeito e não estiver de acordo, a demarcação de terra vai ter que ser pela via judicial. Se tiver um
descontente, não pode ser pela via administrativa escritural, tá? Bom, vamos lá. Terceira disposição geral. Fixados os marcos da linha de demarcação, os confinantes considerar-se-ão terceiros quanto ao processo divisório, ficando-lhes, porém, ressalvado o direito de vindicar os terrenos de que se julguem despojados por invasão das linhas limítrofes constituídas do perímetro ou de reclamar a indenização correspondente em seu favor. Aqui eu estou dizendo o seguinte, isso aqui é a expressão literal da lei, tá? Do CPC. Quando se tem uma ação demarcatória, os réus são os confinantes, né? Sempre considerando como autor aquela pessoa que exige a demarcação do seu terreno em relação aos outros confinantes. Então, aí eu tenho eles como réu. Agora, uma vez delimitada a linha de demarcação, ou seja, não tem que se discutir a delimitação externa e interna, né? Os limites da propriedade estão definidos. Então, em relação ao processo divisório da divisão, então os confinantes, né? Os proprietários ou possuidores dos terrenos confinantes, dos prédios confinantes, eles serão considerados terceiros. Mas, mesmo estando demarcadas essas linhas divisórias, a qualquer momento eles poderão atuar no processo, eles poderão se integrar no processo como terceiros interessados para tentar exigir o respeito das linhas limítrofes, né? Então, para vocês verem que muitas vezes é muito complexo, também quanto à discussão das propriedades, né, dos limites das propriedades, é muito comum essas discussões, e é por isso que às vezes você tem ações de divisão e demarcação de terras que extrapolam décadas, muitas vezes acontece, tá? Décadas não, mas que se extrapola uma década é muito comum, né? Não se chega à segunda década, né? Muitos, mas muitas vezes é comum extrapolar a primeira década, tá? Vamos ver então caso por caso aqui? Vamos lá ver a próxima. Bom, então agora a gente vai analisar especificamente a ação de demarcação das terras particulares, tá? Vamos lá ver o que nos reserva essa ação de demarcação. Bom, primeira coisa, de cara, a petição inicial, né? Então, essa petição inicial ela tem que ser instruída com os títulos da propriedade, óbvio, né? E quando se fala títulos da propriedade, se fala de escritura, eventualmente de contrato de promessa de compra e venda, ou seja, pode ser que o proprietário, pode ser que o interessado, legitimado ativo, não seja necessariamente o proprietário, mas ele seja o promitente comprador de uma propriedade que jamais conseguiu ser jamais conseguiu ter o seu registro atualizado por alguns motivos. Às vezes o motivo que leva à não possibilidade de registro no cartório imobiliário é justamente a demarcação errada. Os limites estabelecidos fisicamente são diferentes dos limites estabelecidos na escritura. E aí a gente já começa a ter um problema, tá? Vamos lá. Que mais? Qualquer condômino é parte legítima para promover a demarcação do imóvel comum, requerendo a intimação dos demais para querendo intervir no processo. É óbvio. Pode ser que a ação de demarcação ela seja promovida pelo único proprietário, mas como nós estamos dentro de um capítulo que fala sobre demarcação e divisão, muitas vezes eu estou falando de condôminos, né? Então, em havendo condôminos, qualquer um dos condôminos poderá requerer ação de demarcação. Reparem que eu estou falando de condôminos, mas a minha ação é de demarcação. Depois a gente vai falar da divisão. E, então, qualquer um é legitimado para se requerer essa ação, tá? Agora, qualquer um é legitimado? Sim, mas todos deverão intervir no processo como partes interessadas. E para intervir no processo, eles vão ter que atuar como litisconsortes ativos no prosseguimento dessa ação, tá bom? Muito bem. A citação dos réus será feita por correio, porque essa é a regra geral, tá? A regra geral sempre vai ser feita por correio. Com a única exceção à regra, eu digo, se por acaso as pessoas não forem encontradas,
os confinantes não forem encontrados, ou então se tiverem interessados ou partes interessadas que sejam incapazes ou menores de idade, tá bom? E no caso de confinantes desconhecidos, que não se tenha notícia deles, então também será necessária a citação por edital, sempre aí nos termos do inciso 3, artigo 259. Beleza? Muito bem, próxima tela. E lembrando sempre que toda vez que eu fizer indicação de artigos, sem dizer de qual código, como a gente está falando, como a nossa aula hoje é de processo civil, automaticamente a referência é para o Código de Processo Civil. Quando for outros códigos, eu explicito qual que sejam esses códigos novos, esses outros códigos, tá? Vamos lá para o próximo. Bom, feitas as citações, todos os réus terão prazo comum de 15 dias para sua contestação, né? E a contestação pode ter qualquer cunho, né? Quem está requerendo, ele não é proprietário. Eu sei que ele é empregado, ele é detentor, ele é só possuidor, enfim. Reparem que, como nós estamos falando, não estamos falando de uma ação possessória, então o possuidor nessa ação de divisão e demarcação de terras particulares, eles não têm, o possuidor, ele não tem, em tese, ele não tem legitimidade para isso, tá? Então a gente precisa sempre tomar muito cuidado com esses detalhezinhos, tá? Então todos os réus têm 15 dias, prazo comum, tá? Então assim, é um réu só, esse réu tem 15 dias para apresentar a sua contestação, a contar da citação da juntada da comprovante de citação no processo. 15 dias para um. Eu tenho 25 réus, 15 dias prazo comum para os 25 para eles apresentarem as suas defesas, tá? E pior, seja processo digital, porque aí todos os 25 advogados vão ter acesso ao mesmo tempo, seja processo físico. É raríssimo que hoje haja processo físico, mas eventualmente poderá haver um processo físico aí, né? Mas hoje é bastante raro. Mas veja, olha que coisa, na época em que o processo não era físico, essa regra era a mesma, era 15, não era digital, o prazo era 15 dias para todo mundo e o processo era físico. Imagine a loucura que era, de repente, vários confinantes com seus advogados procurando lá o teor da petição inicial, né? Terrível. Bom, vamos lá. Ainda bem que, pelo menos em relação a isso, as coisas mudaram. Antes de proferir a sentença da demarcação, o juiz nomeará um ou mais peritos para levantar o traçado da linha demarcanda. Então, a gente está falando da ação de demarcação. Cuidado. Os peritos apresentarão minucioso laudo sobre o traçado da linha demarcanda, considerando os títulos, os marcos, os rumos, a fama da vizinhança. Olha que coisa interessante, a fama da vizinhança, sim. O que os vizinhos dizem a respeito de até onde é aquela porteira, por exemplo. Até isso pode ser considerado para o laudo pericial, tá? As informações de antigos moradores do lugar e outros elementos que coligirem. E eu digo isso por quê? Porque muitas vezes não é possível se estabelecer exatamente qual é a demarcação. Não se é possível. Eu posso ter um documento que nos diga, mas eu posso não ter documento. Pode ser um contrato antigo, uma escritura antiquíssima, que não se tenha histórico de certidões posteriores e que esteja apagado. A coisa, o bicho pega muitas vezes, né? Próxima tela aqui. Bom, a sentença que julgar procedente o pedido determinará o traçado da linha demarcanda. Então, claro, primeiro a sentença julga procedente o pedido. Se o pedido for procedente, aí que a gente vai para a segunda parte, que é a delimitação técnica do imóvel, né? Essa sentença determinará a restituição da área invadida, se houver área invadida, obviamente, declarando o domínio à posse do prejudicado ou ambos. Isso aí é normal que se aconteça, até porque o próprio juiz, uma vez que ele estabeleça qual que é a divisão, qual que é a demarcação específica daquele imóvel, é necessário é claro que ele já tem o poder judicante de se regularizar aquelas invasões ou aquelas perdas de imóvel que ficaram verificadas durante o procedimento
técnico-pericial, né? Então, é claro, jamais a outra parte, a parte confinante, sabia de que aquele lago pertenceria a ele e não ao autor. Só que quando se estabeleceu as linhas demarcatórias, se estabeleceu que aquela divisão deveria mas considerar aquele lago como sendo de propriedade do confinante e não do autor da ação. Então, é claro que isso também vai ficar estabelecido na sentença, até por um motivo de economia processual, né? Para que não haja necessidade de haver uma nova ação só para se regularizar aquele pequeno detalhe, né, de invasão de terreno, etc. Então, o juiz já resolve isso na própria ação. Tá? Transitada em julgado a sentença, o perito efetuará a demarcação e colocará os marcos necessários. Olha que coisa interessantíssima aqui. Geralmente, quando a gente pensa em prova pericial, no geral, a prova pericial, uma vez concluída, ela servirá para o juiz definir a sua sentença, né? Geralmente é assim. Aqui é o contrário. Aqui o juiz primeiro define a sentença, para só depois que definir a sentença, transitada em julgado a sentença, depois que todos os recursos já tiverem sido analisados, julgados, etc., só depois é que o perito vai efetuar a demarcação. Por que isso? Porque eu tenho dois momentos de perícia. Geralmente, no processo comum, existe apenas uma fase da perícia. A perícia simplesmente vai lá, analisa a situação fática e estabelece o laudo pericial e está feito. Aqui não. O perito precisa se movimentar duas vezes. Primeiro é para se estabelecer a divisão geodésica. Muito bem. A segunda é para se efetuar efetivamente a demarcação, né? Então, primeiro estabelece os contornos do ponto de vista ideal, né? Do ponto de vista documental apenas. Existe os questionamentos, as oposições, recursos, etc. A discussão é toda feita do ponto de vista apenas da documentação ideal, da divisão documental, e uma vez que já não se tenha mais dúvida quanto aos limites da divisão, aí é que vai se efetivar a demarcação. Estou falando de divisão, mas é demarcação, desculpem. A demarcação agora é que se vai efetivar, depois de transitada em julgado a sentença, que vai se efetivar a demarcação mesmo física, colocando os marcos necessários nos seus lugares corretos, né? E todas essas operações serão consignadas em planta e memorial descritivo, quer dizer, com as referências convenientes para identificação em qualquer tempo dos pontos assinalados. Isso tudo é estabelecido pela lei, e aí eu não vou dizer aqui porque é extremamente técnico, com expressões extremamente técnicas, né? E que estão previstas no artigo 583 até o 585, e que são os contornos técnicos, científicos, que os peritos devem, não é que eles podem, eles devem seguir para conseguir o melhor resultado no seu laudo, né? Então, o artigo 583 a 585, ele parece muito menos norma judicial e muito mais normas da BNT. É muito mais técnico, normativa técnica, do que propriamente normativa judiciária, né? Então, vale a pena vocês darem uma olhadinha aqui, embora não seja o nosso... Trazer esses termos para a nossa aula realmente é inconveniente, tá? Próxima tela, vamos lá ver. Ainda dentro da demarcação, né? Bom, juntado aos autos o relatório dos peritos, o juiz determinará que as partes se manifestem sobre ele no prazo comum de 15 dias. Reparem que a todo instante, a todo momento, a cada manifestação dentro do processo, o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa ela é concedida às partes. Então, curiosamente, o legislador processual não deixa isso na mão do juiz, não. Ele próprio, legislador processual, vai dizer, o juiz é que vai determinar. O juiz agora vai determinar que as partes se manifestem, para não deixar ao alvedrio do juiz que as partes, de repente, deixem de se manifestar em algum processo e melem todo o procedimento, né? Então, o legislador
processual, sabendo que é uma ação tão técnica, uma ação tão complexa, ele não quer dar sorte ao azar, né? Então ele diz, ó, juiz, nenhuma ação todas as ações precisam disso, mas essa aqui você precisa tomar um maior cuidado possível em dar direito de manifestação para as partes, que são muitas, né? As partes muitas vezes são muitas, porque eu tenho vários confinantes e quando é demarcação junto com divisão, eu tenho vários condôminos. Então eu posso ter assim dezenas de partes, né? Dezenas de partes, tanto do lado ativo quanto do lado passivo da ação. Então não é fácil não, é uma ação bastante complexa. Próximo, segundo pontinho aí, executadas as correções e as retificações, se houver, né, vai se lavrar o auto de demarcação em que os limites demarcandos serão minuciosamente descritos de acordo com o memorial e a planta. Então, é nesse momento, né, o momento em que se estabelece o auto de demarcação, que vai se começar a finalizar o procedimento. Agora, esse auto de demarcação ele é assinado tanto pelo juiz quanto pelo perito. Não havendo mais manifestação das partes, o auto de demarcação está aperfeiçoado e aí o juiz profere a sentença homologatória da demarcação. Tá? Então, um outro motivo para que esse procedimento seja especial é que, se vocês perceberem bem, há duas sentenças no mesmo processo. Eu tenho primeiro uma sentença que determina qual é a divisão, qual é a demarcação, né? Quais são os limites demarcatórios. Então, eu tenho uma primeira sentença que ela vai ser proferida, depois vai ser recorrida com apelação, beleza. Ao final, depois de já ter estabelecido e transitado em julgado aquela sentença demarcatória lá atrás, então agora eu tenho uma sentença homologatória da demarcação. Primeiro se estabelece os limites, agora a demarcação efetivamente. Então é uma sentença que ela tem, é uma ação que ela tem, curiosamente, duas sentenças. Uma sentença de estabelecimento dos limites da demarcação e outra sentença de homologação da demarcação já efetuada. Tá bom, gente? Beleza? Você vê que até para aula é uma ação bastante complexa, né? Você tem que ir bastante cheio de las e cas, etc. Imagine isso na prática. Na prática isso é muito complexo. E vocês que moram em Salto, em Itu, na região de Sorocaba, de modo geral, tem muita área rural aqui. Então vocês, nessa região, que atuem nessa região, mais cedo ou mais tarde, fatalmente vão ser chamados, se atuarem na área civil, vão ser chamados para eventualmente participarem de uma ação dessa. Tá? Vamos lá, próxima. Bom, agora a gente vai falar da ação de divisão. Então, reparem, a ação de demarcação, que nós acabamos de ver, complexíssima, né? Com os azimutes, com perícia feita com drones. Hoje em dia, é muito comum se fazer drones, utilizar a tecnologia de drones para fazer as demarcações e tal, e também a divisão. Então, na divisão, então veja lá, vamos voltando. Na ação de demarcação de terras particulares, o objetivo da ação é fazer o estabelecimento dos limites, né, da área demarcanda, né? Então, o proprietário daquela área demarcanda, ele pega e cita os seus confinantes para se estabelecerem os limites daquela área. Agora é diferente. Agora, na divisão, eu tenho a área demarcada já, não há divisão. Ou ela foi demarcada anteriormente, ou não se precisava demarcar, porque não há nenhuma discussão quanto aos limites dessa propriedade, né? Então, agora, o objetivo é a divisão interna em quinhões condominiais, para que aquilo que foi estabelecido na escritura, no inventário, no testamento ou no contrato de um modo geral, aquilo que foi estabelecido como divisão interna possa fisicamente ser visualizado, né? Ser estabelecido. Então, na ação de divisão agora, a petição inicial vai ser instruída com os títulos de domínio do promovente, obviamente, ou dos promoventes, né, que sejam, e vai ter que indicar a origem da comunhão e a denominação,
estou dizendo porque o que é a indicação da origem da comunhão e a denominação, a situação e os limites e as características do imóvel? Porque é o seguinte, o juiz, a lei exige que o autor da ação diga por onde que apareceu essa indivisão, da onde apareceu essa indivisão, da onde apareceu essa comunhão. Porque como é condominial, eles comungam várias pessoas, vários condôminos, comungam de um mesmo bem. É essa expressão da comunhão. Da onde apareceu? Aí vai dizer, olha, o meu pai era o dono da fazenda, só que nós somos em 7 filhos. Essa comunhão se originou da morte dele e do que foi estabelecido no inventário. Ou o fulano de tal faleceu e deixou essa fazenda para 4 pessoas diferentes que não eram da família dele. Eu tenho 1/4 desse território, agora eu quero saber qual que é o meu quarto, né? Qual que é o meu percentual, qual que é o meu quinhão, correspondente ao 1/4 dessa fazenda. É isso, tá? E pode ser, às vezes, contratual também, né? Contratual. Então, um proprietário, ele vende uma fazenda para 5 compradores. E esses 5 compradores, no contrato, tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem 1/5 cada um. E aí eles têm que estabelecer. Agora, dentro do território, dentro da propriedade, qual que será exclusivamente 1/5 para cada um. Considerando que, levando em consideração que dê para fazer essa divisão física. Né? Se não der, acabou. Vai virar um condomínio e ele não vai se transformar em lotes autônomos. Mas como eu estou falando, dando o exemplo de uma fazenda, então aí fica mais fácil fazer a divisão física da coisa, tá? Muito bem. A petição inicial vai ter que fazer constar também o nome, o estado civil, a profissão e a residência de todos os condôminos, especificando-se os estabelecidos no imóvel com benfeitoria e culturas. Isso é normal, né? Não há muito... E as benfeitorias comuns, porque tem que se estabelecer quem fez benfeitoria, né? Aquela pessoa para poder ser... como que se fala? Para que ela possa ser ressarcida daquelas benfeitorias que eventualmente ela tenha feito no imóvel. Então pode ser, por que isso? Porque pode ser que ela fique com uma parte do imóvel X, fica estabelecido isso, uma parte do imóvel X. Só que ela fez uma benfeitoria que ficou no terreno de um outro cara, de um outro condomínio. E ela tem direito a ser ressarcida por aquela benfeitoria que foi feita lá. Percebe? Então, imagine a discussão. E aí envolve também aquilo que vocês aprenderam lá em Direito Civil, na parte geral dos bens, lembram? Parte geral. Primeiro livro das pessoas, segundo livro dos bens. Aí tem lá aquela lista de classificação dos bens, bens divisíveis, indivisíveis, etc. E tal. E depois tem das benfeitorias, né? Necessárias, voluptuárias e úteis. Tudo aquilo vai ser trazido para ser discutido agora na ação de divisão e demarcação de terras. Tá? Uma coisa que eu deixei de falar aí em cima no item 1, nesse algarismo romano número 1, que é a denominação, a situação e os limites do imóvel. Por que eu falo denominação? Porque quando se trata de fazenda e sítio, eles têm um nome, né? Fazenda Pomar da Ajuda, Fazenda Santa Maria de não sei da onde. Então, se o imóvel ele é rural, é um imóvel rústico, e pela característica dele ele leva um nome, né? Aras São Bento, né? H, né? Aras São Bento. Então, ele vai ter que também ser denominado na ação, tá bom? É uma coisa que eu queria falar e estava passando sem querer. Nomeação dos peritos. O juiz vai nomear um ou mais peritos para promover a mediação. Desculpa. O juiz vai nomear um ou mais peritos para promover a medição do imóvel, que é uma coisa que a gente já viu na ação de demarcação lá atrás. E as operações de divisão observadas a legislação especial que dispõe sobre a identificação do imóvel rural. E aí a gente vai ter que, no caso de imóvel rural, e muitas vezes tem que se estabelecer qual que é a legislação federal, claro, sempre, mas também é estadual e é municipal, considerando onde ele esteja estabelecido. A situação do imóvel é importante, inclusive para se estabelecer se tem alguma lei municipal que possa ter alguma especificidade na hora de se fazer a demarcação. Tá? Intimação dos condôminos.
gente, eu só vou pedir uma gentileza para vocês, que eu acabei de novo falando demarcação quando eu estou falando de divisão, tá? Tudo que eu falei de divisão, quando eu estava falando de demarcação, entenda como demarcação. Tudo que eu falar de demarcação aqui, entenda como sendo divisão, tá? Por favor, porque eu tô tentando prestar atenção de não confundir, mas se acontecer, releve, tá? Intimação dos condôminos. Todos os condôminos serão intimados a apresentar, dentro de 10 dias, os seus títulos, se ainda não o tiverem feito, e a formular os seus pedidos sobre a constituição dos quinhões. Isso aqui é importante por quê? Porque como se trata de ação de divisão, todos os condôminos que são coproprietários, eles têm que apresentar por qual título eles receberam essa indivisão da terra, né? Essa terra indivisa ainda, e qual que é os seus pedidos em relação aos seus quinhões. Por que eu digo isso? Porque é o seguinte, considerem uma fazenda. Aí tem uma fazenda, uma parte tem o lago, uma outra parte tem a casa grande, que é a sede, uma outra parte tem uma área que não pode ser tocada porque ela é reserva natural. A pessoa que eventualmente pegar aquela parte vai ser prejudicada. É dela, mas ela não pode usar. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, um dos pedidos que pode ser feito é o seguinte: ó, Excelência, eu tenho 1/5 desse imóvel todo, mas eu requeiro que esse quinto meu seja estabelecido onde está a sede. Aí o juiz vai perguntar, mas por quê? O juiz não vai perguntar, ele vai explicar o porquê, né? Ele tem que fundamentar. E eu digo isso por quê? Porque a maior parte das benfeitorias benfeitorias úteis e necessárias que foram feitos na sede foram patrocinadas por mim e pelo meu direito, dinheiro, conforme comprovam aqui esses documentos, né? Nota fiscal, recibo de pedreiro, isso e aquilo, fotos, etc. Isso já leva o juiz, ouvidas os outros condôminos, a provavelmente conceder a parte, o 1/5 do quinhão hereditário desse requerente, para que ele fique com a parte onde já está o imóvel, né? Mas ele tem que comprovar que ele fez, e aí tem que haver uma divisão, essa que é a parte difícil, né? Porque assim, todos devem receber o mesmo valor, o mesmo quinhão, correspondente ao mesmo valor. Então, todos devem receber um valor igual. As pessoas que fizeram benfeitorias necessárias e úteis, considerando as regras gerais das benfeitorias lá atrás vistas no Código Civil, né, então elas poderão ser compensadas ou ser indenizadas em relação a esses gastos, para que outras pessoas não sejam beneficiadas sem justa causa. Tá? Então, isso tudo é uma divisão bastante complexa, que o juiz tem que ficar atento na hora de dar a sua decisão. Tá bom? Muito bem, muito bem. Próxima tela já. Vamos lá. A tal da divisão geodésica, né? Bonito o nome, né? Belo nome para se colocar numa filha nossa. O juiz ouvirá as partes no prazo comum de 15 dias. Não havendo impugnação, o juiz determinará a divisão geodésica do imóvel. Havendo impugnação, o juiz proferirá no prazo de 10 dias decisão sobre os pedidos. Bom, o que é essa divisão geodésica? Geo é terra, então é justamente a divisão da terra, né? Divisão da terra. E aí, quando for feita a divisão dessa terra, a gente está falando de ação de divisão, então é a divisão interna. No entanto, os confinantes têm... os confinantes desse imóvel que está sendo dividido agora, eles podem demandar uma ação para restituição dos terrenos que lhes tenham sido usurpados. Por quê? Porque, veja, se há uma ação de demarcação e depois uma ação de divisão, não há mais questionamentos, né? Todos os confinantes já discutiram o que tinham que discutir em relação aos limites desse imóvel dividendo. Muito bem. Agora, pode acontecer que a ação seja apenas de divisão e que não haja discussão quanto aos limites da propriedade, ou pelo menos não que os condôminos conhecessem. Então, eles fazem a divisão bonitinha e tal, interna. Qualquer confinante
que entenda que essa divisão vale usurpar terreno, ele pode entrar com uma ação contra isso, né? E, aliás, muitas vezes, essa ação é a própria demarcação. Então, um confinante entra com ação de demarcação, discutindo os limites dessa propriedade que está sendo dividida aqui. Veja que, nesse caso, existe uma certa como que se fala? Como se fala? Uma modificação na rota normal do processo. Que a gente falou lá, que quando houver ação de demarcação e divisão, primeiro tem que se terminar a ação de demarcação para depois ocorrer a de divisão. Mas nesse caso aqui que eu estou dizendo, a ação de divisão pode ter sido iniciada, inclusive já com a divisão geodésica já em desenvolvimento, e nesse momento é que algum dos confinantes diga, opa, aqui não, filho, calma, você está entrando no meu terreno. E aí, posteriormente, ele pega e entra com uma ação de demarcação, para estabelecer os limites dessa ação. Se mesmo assim acontecer, se for isso que aconteça, não importa. O que o juiz vai fazer? Ele suspende a ação de divisão, e aí ele vai verificar qual que é a legitimidade desse pedido, e se realmente for um pedido legítimo e com interesse de agir, o juiz vai desenvolver a ação de demarcação, tendo suspendida essa ação de divisão, e uma vez terminada a ação de demarcação, aí volta a correr o prazo, o processo de divisão, que é assim que tem que ser, é assim que a lei manda. Tá? Então, os confinantes desse imóvel dividendo, eles podem pedir a restituição dos terrenos que lhes forem usurpados, ou então a composição pecuniária proporcional desse desfalque que eles sofreram. Então, assim, eles podem exigir a entrega da parte do imóvel que lhe caiba, se para ele for importante, se for necessário, porque às vezes pode ser um lugar em que haja cultivos, né? Que haja um lago natural, então provavelmente ele não quer abrir mão disso, para ele é importante. Agora, se for uma parte de um terreno que está abandonado, que está sem produção nenhuma, etc., ele pode dizer, quer saber, eu não vou gastar com dinheiro disso. Qual que é o valor que eu tenho de indenização? Tanto, eu prefiro dinheiro. É uma prerrogativa que lhe cabe, que cabe ao confinante, tá bom? E vamos lá, finalmente, na nossa última tela. Olha só, também a ação de divisão ela vai se encerrar com o laudo pericial dessa divisão geodésica, né? Então, assim, os peritos primeiro, eles propõem num laudo fundamentado qual que vai ser a forma da divisão. Sempre levando em consideração tudo que a gente comentou, né? Benfeitorias, quem fez a benfeitoria, quem fez benfeitoria necessária, quem fez benfeitoria útil, quem tem maior necessidade para um acesso melhor à via, enfim, isso tem que ser considerado também, né? Então, eles primeiro propõem, nesse laudo fundamentado, a forma de divisão. E eles vão consultar, eles devem consultar, à medida do possível, a comodidade das partes, né? Respeitar a adjudicação para cada condômino, a preferência dos terrenos contíguos, as suas residências, as benfeitorias que foram feitas, tudo isso tem que ser levado em consideração pelo laudo pericial. Acontece que isso é apenas uma proposição, ainda não é a efetiva divisão, é apenas uma proposição. Em sendo uma primeira proposição, isso vai ser levado para as partes para que elas se manifestem. Aí imagine a briga, né? Quer dizer, sempre alguém vai dizer, não, estou sendo prejudicado, aqui, acolá, sempre vai ter problema. Agora, uma hora essa discussão vai terminar. Quando essa discussão terminar, o juiz determina prazo para que o juiz proceda à demarcação dos quinhões. Aí a demarcação mesmo, com estacas, fisicamente, com as cercas, com os muros, etc. E, de novo, conforme a proposição do artigo 584 e 585, aquelas normas técnicas que eu mencionei, a gente não viu porque não cabe aqui, eu mencionei lá, e agora mais o 596 do CPC. Então, eu peço para que vocês leiam esses 3 artigos para vocês verem como eles são absolutamente técnicos. Eles são muito técnicos, mas eles foram colocados no processo, no Código de Processo Civil, para quê? Para que o perito, não é nem para o juiz isso, é para que o perito
ele possa seguir literalmente, ipsis literis, aquilo que está escrito nos artigos 584, 585 e 596 do CPC. Lembrando que os 584 e 585, eles se aplicam para a ação de demarcação, né? O 596, ele se aplica exclusivamente à ação de divisão, também junto com 584 e 585, tá? E aí, finalmente, chegamos ao fim, né? 10 anos depois, terminou, então, a ação de divisão. O escrivão, ele lavra o auto de divisão, né? Ele simplesmente vai escrever, reescrever aquilo que o perito já tinha estabelecido, acompanha uma folha de pagamento para cada condômino, porque pagamento no sentido do que vai ser estabelecido para cada condômino, quem tem direito a receber uma devolução em dinheiro, porque o imóvel dele acabou tendo menos valor venal do que o outro, aí tem que haver essa composição de pagamento, né, para que ninguém saia prejudicado em detrimento do outro. Esse auto de divisão com essa folha de pagamento será assinada pelo perito e pelo juiz. Esse juiz finalmente profere a sentença homologatória da divisão. De novo, duas sentenças. Primeiro, uma sentença estabelecendo efetivamente quais são as divisões, né? Onde que deve passar, e depois uma segunda sentença estabelecendo efetivamente a homologação dessa divisão. Essa sentença homologatória de divisão transitada em julgado, porque sobre ela cabe ação de apelação, né? Mas uma vez transitada em julgado, aí efetivamente se tem por encerrado a ação de divisão e, se for o caso, também a ação de demarcação que ficou lá para trás. Tá bom? Então, nós temos nessa composição o que a gente chama de ação de divisão e demarcação de terras, lembrando que são duas ações diferentes. A ação de demarcação de terra, ela tem como objetivo estabelecer os limites do terreno, os limites do imóvel em relação aos seus confinantes, e a ação de divisão, ela tem por objetivo a divisão interna, efetiva entre os condôminos, para que cada um tenha a sua propriedade, o seu lote individualizado, efetivamente, o que vai ser depois registrado no registro imobiliário. Lembrando que, embora seja uma ação de divisão e de demarcação, primeiro, não é uma ação só, são duas ações, mas que podem percorrer sobre o mesmo procedimento, tá? Segundo, a ação de divisão, ela pode ser autônoma, não é a ação de divisão, ela pode ser demandada sem ação de demarcação e vice-versa. A ação de demarcação também pode ser demandada sem ação de divisão, tá? Elas só serão demandadas em conjunto, sempre em conjunto, quando, além da divisão interna entre os condôminos, também seja necessário a limitação, a delimitação externa daquela propriedade para que não haja ninguém sendo prejudicado. Nem os confinantes de imóveis alheios, mas que fazem divisão com esse imóvel, e nem sejam prejudicados os condôminos de forma interna. Tá bom, gente? Beleza? Então, essa é a nossa aula de hoje, uma aula bem técnica, uma aula bem extensa, né? Grande parte principalmente desses artigos vinculados às questões técnicas da perícia, muitas vezes os advogados e os juízes, muitas vezes, eles ficam bastante confiantes naquilo que os peritos estão dizendo, né? Essas são duas ações que são muito comuns também, os assistentes técnicos, né? Então, assim, o assistente técnico, tanto dos autores quanto dos réus, né? Os assistentes técnicos de cada um dos condôminos, né? Principalmente quando eles não confiam uns nos outros, né? E esses assistentes técnicos, eles têm os mesmos conhecimentos daquele perito, né, geodésico, aquele perito que vai fazer a divisão geodésica, mas eles servem para dar o apoio técnico ao advogado, ao juiz e às partes que, na maioria das vezes, não têm esse conhecimento técnico, porque eles não são geólogos, né, principalmente. Tá bom? Então, gente, essa é a nossa aula do dia 6 de abril, tá?
uma ótima semana para vocês, se cuidem e a semana que vem nós estamos aqui de volta e daqui a pouco também vocês vão ter a aula de Direito Civil, se é que já não assistiram a aula de Direito Civil de hoje, do dia 6, tá bom? Beijão, pessoal, a gente se vê, até a próxima aula, grande abraço.